Bom dia! Fala-se diariamente no impacto da crise económica, nomeadamente em Portugal. Importa, sobretudo, também falar sobre as melhores estratégias psicológicas para enfrentar de forma construtiva e resiliente esta mesma crise económica. Bem-vindos à rúbrica de Psicologia da Saber Viver Lisboa TV. Hoje vamos temos em conversa o Sr. Dr. Jorge Gravanita, que é o Vice-Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica. Como está, Sr. Dr.? Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Sr. Dr., sabemos que hoje em dia que a crise económica, requer um desafio individual e coletivo bastante grande, nomeadamente no que diz respeito ao treino, de facto, da resiliência, essa capacidade psicológica que teremos a oportunidade de abordar agora. Temos que primeiro definir o conceito. Exatamente. Sr. Doutor, em primeiro lugar, o que é a resiliência à luz da psicologia? A resiliência é um conceito que vem da física. Isto tem a ver com a capacidade de algo ou alguém retomar a sua forma original depois de algum modo, se sujeitar a uma alteração de forma. Portanto, do ponto de vista da saúde mental, que é a minha área, sim. De certa maneira, e da saúde em geral, o importante é perceber que a resiliência é uma qualidade indispensável para que nós possamos recuperar a nossa saúde, a nossa forma, diria que original, depois de sofrer uma situação traumática ou alguma situação, diria que do ponto de vista patológico. Portanto, o que também se deve sublinhar é que por vezes as pessoas, e aliás a resiliência tem a ver com isso, desenvolvem capacidades que de alguma forma desconheciam após serem sujeitas ou a situações traumáticas, a situações de stress, situações desafiantes. Também há aqui esta noção, não é? Que nós, diria que descobrimos os nossos limites quando os testamos. E também, de alguma forma, há a noção de transformação, quer dizer, a capacidade que temos ou não temos de alterar as circunstâncias que estamos sujeitos. Exato. Portanto, a capacidade de controle também e de mudança interior e exterior. Sr. Dr. Jorge Gravanita, a resiliência é um traço de personalidade, é uma competência? É uma qualidade que todos nós temos. Sim. Que diria que está mais potenciada em algumas pessoas. Quer dizer, isto vem um pouco da ideia de descobrir-se que há situações que são extremas, não é? E que apesar de serem extremas, diria que as pessoas não só sobrevivem, como ultrapassam, portanto, essas adversidades de uma forma positiva. Portanto, essa é no fundo a noção fundamental relativamente à questão da resiliência. E podemos então... Para passar à adversidade. Podemos subentender então que se pode aprender com os vários... Não chamava aprender, diria que desenvolver. Pode-se não é uma aprendizagem cognitiva do ponto de vista formal, não é? Educacional. Não é? O que nós podemos é desenvolver essa qualidade, para já percebendo que a vida em si comporta riscos, não é? Claro. A vida em si implica percas. Sim. E de alguma forma nós temos que lidar com esses fatores que são negativos, não é? Portanto, quer sejam as percas afetivas, as percas também as materiais ou profissionais. E diria que mudança que nós podemos fazer no sentido construtivo, no sentido de ultrapassar, não é, esses constrangimentos. Porque também existem outros constrangimentos que são menos falados, que são os constrangimentos resultantes das situações aparentemente confortáveis, não é? Portanto, há aquele livro que é o Pesadelo do Ar-Condicionado, não é? Portanto, um mundo climatizado em que está tudo controlado, o exterior todo aparentemente muito agradável, e essa é outra questão. O que é que eu diria que faz com que a resiliência não se desenvolva e quais são os fatores que potenciam a resiliência? Penso que isto é importante. Sim. Muito bem. E no que diz respeito, falou muito bem que os indivíduos ao longo da sua vida vão passando várias efemérides e várias situações e circunstâncias que os tornam, digamos assim, mais ou menos resilientes, não é?
aqui uma relação dinâmica, não são os acontecimentos em si que nos tornam resilientes, Sim. é a nossa relação, de dentro e de fora, quer dizer, a relação com o mundo. Porque há outro problema que é a questão do isolamento, a defesa pelo isolamento, pelo fechamento. Inibe, não é? Inibe o crescimento, porque eu diria que há um aspecto regressivo e de alguma forma patológico, quando a defesa, diria que face a essas circunstâncias exteriores, é por isso simplesmente o fechar as portas, portas trancadas, uma defesa agressiva, no sentido de colocando o mundo longe, de forma a que ele não nos afete. Depois há a questão da afetividade e da emoção, porque é um aspecto determinante também da questão da resiliência. Por um lado, a questão da relação consigo próprio e com os outros, com os aspectos depressivos e com os aspectos da dor, no fundo, que nós só podemos alterar as coisas se tivermos uma sensibilidade. Naturalmente. Se houver uma diminuição de sensibilidade, das duas uma, ou há pura e simplesmente um evitamento das situações dolorosas, um recalcamento, no fundo um pouco aquela ideia fugir da fobia, não é? Evitar as situações que são desafiantes, não é? E de alguma forma isso também não nos permite o crescimento. Exato. Ou então uma defesa mais agressiva pode ser destrutiva ou para o próprio, no fundo, e levarmos atenção não no sentido da transformação, mas no sentido da descarga, quer dizer, diria que um nível de stress muito elevado a pessoa torna-se agressiva, ou para si e para os outros, não é? Quando há falha de controle. O efeito perverso. Exatamente. Senhor doutor, no que diz respeito à infância, na sua ótica, enquanto especialista na área da saúde mental, pensa que crianças que enfrentem, de facto, desafios importantes na infância, ao nível das suas interações familiares ou escolares, que tenham sido alvo ou de bullying ou de outros problemas quaisquer, mas crianças tenham começado a ter que fazer trabalho emocional muito cedo. Pensa que, de facto, essas crianças crescem mais resilientes? Depende também da sua relação com os outros, é a tal questão. Mas é a relação entre o dentro e o fora. Quer dizer, não é apenas as circunstâncias que não nos molam totalmente, porque, portanto, fala-se do conceito também associado à questão da resiliência, que é o conceito de plasticidade, não é? A nossa capacidade de nos transformarmos, mas ao mesmo tempo de alterar as circunstâncias. Portanto, a nosso favor, há por um lado a questão da superproteção. Se a criança está super protegida, quer dizer, está... Pelos pais. Exatamente, pelos pais e pela sociedade em geral, que de certa maneira afasta muitas vezes a criança de uma relação mais espontânea com o mundo, seja natural, seja social. Fica mais inibida. Estranho, não é? Num contacto, as crianças diria que veem sempre o outro como um potencial inimigo ou um ser agressivo. Portanto, a excessiva proteção faz com que não se desenvolvam certas capacidades de... Por um lado, a questão do conflito, é preciso assumir conflitos. Para que haja crescimento é preciso que haja conflitos, há agressividade. É uma adaptação? Deriva também do conflito. E, por outro lado, esta capacidade de mudar as circunstâncias no sentido positivo. Construtivo, pois. Pronto, porque as duas possibilidades existem. Ou nós conseguimos mudar as coisas no sentido da melhoria, da transformação numa maior qualidade. Nunca há situações ideais. Nunca existem, não é? Claro. Portanto, existem sempre riscos e dificuldades e adversidades. Sejam elas do bullying, seja... Claro, mais na escola, não é? Portanto, o insucesso escolar, a dificuldade de integração no grupo, na comunidade. Portanto, e, por outro lado, conseguir que não ocorram aspectos, diria que... De exclusão E aspectos em que haja perca de funções. Quer dizer, que esta plasticidade não seja positiva e se torne negativa. Eu diria que a pessoa perde, por exemplo, acontece com algumas crianças, perdem a capacidade de relação e de contacto emocional, não é? Ficam com medos. E que diria que mesmo ao nível da sua própria expressão ficam muito limitadas e pronto, é preciso um trabalho específico depois, clínico, com para as acompanhar. Exatamente. Muito bem. E no que diz respeito em concreto à escola,
De que forma é que a escola, assim no seu entender naturalmente, de que forma a escola poderia ser uma mais-valia no que diz respeito a uma socialização para o treino individual e coletivo da resiliência? O que é que lhe parece? Eu acho que a escola, no fundo, quer dizer, a escola é uma microsociedade. Nós projetamos na escola os nossos próprios fantasmas, quer dizer, os medos e os desejos que temos relativamente ao mundo e à sociedade. Portanto, não. Quer dizer, o que nós, por exemplo, se vemos umas. Eu para mim, a escola vejo como devia ser uma entidade aberta, diria que, no qual as crianças não só aprendessem conteúdos, portanto, educacionais, mas também aprendessem a relação com os outros e com o mundo. Portanto, daí que há toda uma série de medos e uma série de estereótipos que acho que limitam a concepção da escola, porque também diria que nós colocamos na escola as expectativas que muitas vezes que a escola não pode dar, por exemplo, na relação, na formação da personalidade, a família é muito mais importante que a escola. Naturalmente. São as relações precoces. Exato, é o núcleo da sociedade, é a família. É a família. Exato. Sr. Doutor, agora nos tempos que correm, não é? De facto ouve-se falar nestes fenómenos de adaptação à crise económica e aos desafios que a crise económica assim exige, nomeadamente no que diz respeito à procura de um novo trabalho, quando existe desemprego, no fortalecimento dos laços familiares e também ao nível comunitário. De que forma é que, de facto, um indivíduo que seja menos resiliente neste momento e que se encontra a braços com uma situação de desemprego ou outro problema grave, não é, pessoal, de que forma um indivíduo que não tenha de facto essa qualidade, não tenha treinado, quer dizer, sabemos que todos temos, mas um indivíduo que não tenha desenvolvido muito. Cada um de nós tem que descobrir essas qualidades que muitas vezes se desconhecem, porque é que as pessoas hão de desistir ou hão de ficar, diria que num estado demasiado, não é, desistente ou abandónico ou até melancólico, não é? Temos que ver que há uma linha, diria que, do sofrimento e a forma como esse sofrimento pode impedir a pessoa de funcionar, não é? E podemos ver o inverso também, como é que nós, diria que há um processo dinâmico de relação no qual, por um lado, é a descoberta das capacidades, muitas vezes insuspeitas que temos, e por outro lado, a capacidade de alterar as circunstâncias que são mais próximas, e, portanto, de descobrir esses aspectos do ponto de vista, pronto, seja ele cognitivo, não é? Coisas que nós podemos desenvolver e que capacidades que muitas vezes as pessoas se autolimitam e pensam que não têm essas capacidades. Não foram ainda estimuladas, não é? No fundo, é uma questão de confiança, termos confiança que podemos desenvolver ao longo da vida, não é só na infância. Portanto, temos essas capacidades e que há uma expectativa positiva que nós podemos melhorar as circunstâncias. Depois, há aspectos de personalidade que têm a ver com a persistência, diria que quando temos objetivos. Determinação, não é? Determinação, perseverança, não desistir quando se encontra adversidade. Você há de reparar que grande parte dos problemas mesmo vem daí, não é? Derivam de uma situação em que a pessoa, de certa maneira, fica passiva. A pessoa não se apercebe que há como que um conformismo à situação negativa. Pronto. Como é que nós podemos mudar as circunstâncias do ponto de vista positivo? Agora, isso implica uma transformação interior. Transformação que a mudança, esta mudança é possível. Não apenas a procura de uma circunstância exterior. Eu sou apologista que nós devemos lutar para mudar a condição que temos no nosso país. Não simplesmente vamos todos emigrar e deixamos o país vazio. Quer dizer, nós temos todas as condições, nós em Portugal temos todas as condições, quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista natural e social, não é? Até do ponto de vista, diria que aspectos culturais são de valorizar em Portugal. Não é? Somos um país com uma história e com uma cultura muito antiga. Portanto, todo esse património que nós temos é que perceber o património que temos do ponto de vista das nossas capacidades individuais, das capacidades de grupo. Nós temos excelentes pessoas nas mais diferentes áreas. Temos é que conseguir trabalhar em conjunto. E eu acho que é o grande problema,
é de facto, por um lado, a desistência face às adversidades individuais, em que a pessoa, de certa maneira, abdica de lutar para melhorar as coisas e fica numa posição só de queixa. E há então a tal... E é preciso fazer alguma coisa, Exato, não é? é isso. E... Seja na aprendizagem, seja na psicoterapia, seja tanto nas relações institucionais, não é? Portanto, não desistirmos com as situações adversas que muitas vezes existem, porque nós aqui imaginamos em que há um mundo em que não há situações adversas. Pensamos que no estrangeiro há países realmente fantásticos. É utopia. Isso é um pouco fantasioso. Nós vamos para qualquer lado, temos que trabalhar muito e temos que lutar muito como não é? Claro, naturalmente. E no que diz respeito, lá está, a essa importante interface entre o indivíduo e as coletividades, neste caso é a questão do isolamento e esta perca de contacto, que é um aspecto negativo, quando o sujeito é afetado por uma situação adversa, diria que pode perder o contacto consigo próprio e com os outros, de certa maneira fica um pouco alienado, não é? Portanto, há fenómenos diria que negativos que podem acontecer. Fica à margem, mais exatamente. E por isso você vê, do ponto de vista social, a questão da exclusão e tal. Portanto, o que nós precisamos é de reforçar os aspectos positivos no sentido de, perante as dificuldades, retomar aquilo que no fundo é saudável. Quer dizer, ninguém é feliz sozinho. Quer dizer, a pessoa não fica muito contente porque diria que é um indivíduo de sucesso, tem grande fortuna, grande sucesso. Portanto, esse tipo de filosofia de vida eu penso que tem que ser alterado. Porque esse tipo a ideia do puro sucesso individual não traz felicidade. Não traz felicidade porque implica sempre uma exclusão do outro. Não é? A partilha do trabalho, a partilha das ideias, a partilha dos afetos, eu penso que é por aí. Portanto, conforme disse na última entrevista... Família, das comunidades... Exato. Não pôr os ovos no mesmo cesto. Portanto, pôr os ovos em cestos diferentes. Exatamente. Coisa assim, e tem que se, de certa maneira, trabalhar nas diferentes... componentes, nos diferentes níveis. Claro. Portanto, no nível individual, no núcleo duro, vá lá nas relações mais próximas, perceber que nós temos que cuidar das relações mais próximas. Cultivá-las, não é? Quer seja com os filhos, com os companheiros, com as companheiras, com os amigos, não é? Portanto, esta rede no fundo dos afetos que permitem sustentar a pessoa, não só quando as coisas estão bem, quando as coisas estão bem é fácil, não é? Agora, quando as coisas começam a ser mais complicadas, que a pessoa de alguma forma não se isole. Não se isole e não perca esse contacto com a sua própria história, com as suas memórias, com as suas relações, não é? E consigo próprio, portanto, porque diria que esses aspectos mais patológicos, eles próprios também são, portanto, progressivos, não é? Uma coisa é tipo dominó, vão caindo, então se a pessoa se isola, depois perde o contacto afetivo, perde a confiança em si próprio. E é isso que não pode acontecer. E à luz da psicologia, portanto, acredito que uma abordagem psicológica possa de facto fazer a diferença para que o indivíduo descubra a sua faceta mais resiliente e consiga abraçar a crise económica de uma forma de facto positiva. As crises em geral, as crises pessoais, às vezes são crises, portanto, da vida afetiva, os fracassos, as coisas, portanto, que correm menos bem, portanto, e essa ideia de que mesmo situações traumáticas, há situações que são de facto, eu não digo que têm um aspecto positivo, mas nós podemos, diria que, lidar numa situação pós-traumática, perca do familiar, perca do emprego, uma ruptura, portanto um divórcio, mesmo em situações que nós sabemos que são traumáticas, não vamos dizer que não são, são traumáticas, diria que potenciar a reestruturação interna e de alguma forma a capacidade que a pessoa tem de estar produtiva, desenvolver aspectos da sua criatividade que podia não conhecer, portanto, de alguma forma conseguir transformar também
a sua vida a partir daí de uma forma, num outro caminho. E, portanto, abrir novos caminhos, acho que é por aí. É esse lado. E, portanto, à luz da